Ministro Flávio Dino. Senhor presidente, nobres pares, saudando novamente a eminente relatora, considero que ela fez uma análise com a profundidade cabível nesse momento processual quanto aos requisitos da denúncia, mormente a autoria incontroversa em relação aos indícios de materialidade, que, a meu ver, estão reforçados por um fato que chama atenção para ser deslindado quando da instrução. Porque a imputação foi feita em relação ao ministro Gilmar Mendes e não a qualquer outro. Este fato é relevante, porque não foi certamente uma escolha aleatória, uma vez que é público, e o ministro Gilmar Mendes foi um dos que julgou seguidas vezes aqui nesta corte de modo restritivo em relação a ações penais conduzidas pelo então magistrado Sérgio Moro. Acho que essa conexão a ser, repito, deslindada na instrução é que traz peso ao fato, porque se trata de um momento mais do que infeliz, envolvendo exatamente este ambiente em que houve uma escolha, a meu ver, até aqui, consciente, pode ter sido inconsciente. Isso vai ser, obviamente, debatido no momento próprio, mas uma escolha do magistrado. Senhores integrantes dessa turma, senhora ministra Carmen, nós todos temos alguns sentimentos inatos. Um deles é a proteção contra a dor, própria ou daqueles que amamos. Isso é instintivo. E eu sempre procuro, ao examinar uma questão relativa a crime contra a honra, pensar se a imputação, se fosse dirigida a mim, teria a aptidão de provocar dor, de provocar mais do que um mero incômodo ou um mero dissabor. E considero que envergar uma toga, qualquer que seja ela, sobretudo da Suprema Corte desse país, é uma responsabilidade elevada de mantê-la como a Constituição determina, mantê-la como sinal de reputação ilibada. E um magistrado que se corrompe, um magistrado que eventualmente possa, lamentavelmente, vender uma decisão, é, obviamente, incompatível, absolutamente incompatível com o exercício da função judicante. Uma coisa, eminente ministro Fux, ministro Zanin, seria dizer, tal magistrado é desprovido de conhecimento jurídico, ou dizendo de outra forma, tal magistrado é burro. Isso é um incômodo, é um dissabor, uma crítica. Outra coisa é dizer que esse magistrado trai a toga, porque ao vender a sentença ele vende a toga, ele comercializa o sinal da soberania popular. Então acho que há nessa cena indícios suficientes para o exame dos fatos, tal como emoldurados pela ministra Carmen, ou seja, há o contraditório, a ampla defesa acerca dos fatos. A classificação jurídica, obviamente, se dá após essa instrução. E creio, inclusive, eminente relatora, que, quem sabe, esse momento da instrução viabilize, inclusive, um esclarecimento que seja positivo para todas as partes, inclusive a parte, nesse instante, denunciada. Eu examinei a questão da retratação, ministra Carmen, e Vossa Excelência apresenta um óbice, e me chamou a atenção que há outro. A retratação deveria ser cabal, deve ser cabal à luz da lei. E não identifiquei isso nos autos até agora. Então, a soma disto é que me leva a considerar que há, sim, um suporte empírico razoável para dizer que a peça subscrita pela doutora Lindora, eu esqueço o sobrenome dela toda vez, pela doutora Lindora Maria Araújo, atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, daí porque
abrindo espaço ao exercício do devido processo legal, acompanho a eminente relatora quanto ao recebimento da denúncia. Agradeço, ministro Flávio. Ministro Cristiano Zanetti. Senhor presidente, renovo meus cumprimentos. E primeiro gostaria de observar que no dia 14 de abril de 2023, o ministro Gilmar Mendes fez uma representação à Procuradoria-Geral da República. Então, esse requisito também está atendido. E a denúncia, ao meu ver, também descreve, na forma do artigo 41 do Código de Processo Penal, os requisitos mínimos para o recebimento da denúncia. Então, eu estou aqui também, neste momento, acompanhando a eminente relatora quanto ao recebimento da denúncia. Também entendo que há dúvida, no mínimo, sobre a possibilidade de retratação, já que o artigo 143 do Código Penal fala querelado e não denunciado, mas, de qualquer forma, é uma questão também que pode ser vista ao longo da instrução. Então, eu estou acompanhando integralmente o voto da eminente relatora, senhor presidente. Obrigado, ministro Zanin. Ministro Fux. Senhor presidente, nada a acrescentar depois que os colegas assim expuseram. O voto da relatora é minudente. O ministro Flávio Dino tocou num ponto importante. Sou magistrado há 47 anos. Realmente é muito mais sensível essas alusões infelizes, ainda que no momento de chocoso, no momento de festa, contra o magistrado, razão pela qual eu acompanho integralmente o voto da ministra Carmen Lúcia. Eu também acompanho integralmente a eminente relatora. Não vejo a inépcia na inicial. Estão presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Da mesma forma, nesse momento de análise do recebimento da denúncia, a justa causa também se apresenta viável, como já detalhado pela eminente relatora. Dessa forma, recebo integralmente a denúncia e proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia ofertada pela Procuradoria-Geral da República contra Sérgio Fernando Moro pelos crimes previstos no artigo 138, pelo crime previsto no artigo 138, as causas de aumento de pena do artigo 141, inciso 2º, 3º, 4º e também o parágrafo 2º, todos do Código Penal. Agradeço ao Dr. Luiz Felipe Cunha.